fala dos influencers, youtuber e tal. É mais ou menos isso, mas é um pouco mais sofisticado. O nosso mundo aqui é mais refinado, né? Então, o Espírito, junto com a matéria, produz o quê? A obra, que ela vem e nasce através do conhecimento, que ele nasce através dos estímulos dos sentidos. Então, você vai buscar isso na natureza, nas pessoas, nas fontes de inspiração, como vocês viram lá nos meus quadros, nos quadros dos artistas. Eles vão buscar inspiração em algum lugar. Agora, qual é essa fonte de inspiração que a gente está buscando, né? Por isso que a gente tem que se preparar antes, estudar a palavra de Deus, a Bíblia, né? Esse é o meu livro de carro-chefe, assim. Eu não faço nada sem consultar esse livro. Depois é que eu tomo minhas decisões, inclusive para a arte também, ok? Próximo. Aqui eu tenho umas imagens que falam sobre linguagem de expressão artística. Temos várias linguagens, eles falam que existem 7 artes, né? Mas eu trouxe aqui as principais. Então nós temos desenho, escultura, pintura, cerâmica, fotografia, arquitetura, dança, música, literatura, teatro e etc, etc, etc. São assim, linguagens de expressão artística. O que são linguagens de expressão artística? O suporte ao qual você quer transmitir sua mensagem. Ah, mas eu não sei qual é a linguagem que eu quero me expressar. Experimente, dance, pinte, fotografe. E aí, em alguma delas, você vai descobrir qual é a sua linguagem. Porque na carreira de um artista, chega um momento, quando ele se torna um profissional, principalmente na pintura. Na dança é um pouco diferente, mas na pintura, você vai fazer uma exposição, um determinado tema, você vai criar uma série de 30 obras. Então você tem que ter conexões, discursos alinhados. Porque se não tiver esse discurso alinhado, o que vai acontecer? As informações elas ficam desconectadas, tá? Então é muito importante entender isso. Próximo. Então aí vocês viram a vida do Van Gogh. Esse trailer, ele fala tudo o que aconteceu. Ele não vendeu um quadro em vida, mas hoje um quadro do Van Gogh vale milhões. Milhões. Então, para vocês verem a importância da arte. Vamos seguir agora aqui. Tem bastante coisa que eu preciso comer.
O que são estímulos? É preciso estar atento aos tipos de estímulos que estamos alimentando o nosso espírito. Próximo. A maior batalha do ser humano no século XXI é contra a irrelevância. Bom, nós estamos vivendo na era da internet, da inteligência artificial, então eu queria só fazer uma breve pincelada. Inteligência emocional versus inteligência artificial. Um novo desafio do século. Então saiu um jornal, nesse Economia, acho que é uma revista, uma reportagem que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. É o autoconhecimento e liderança, é a parte emocional, né? Levantamento da Page Personal aponta que 90% dos colaboradores são desligados das empresas por conduta inesperada ou inapropriada. Veja alertas que devem ser considerados quando houver problemas desencadeados pelo lado comportamental. Aí vocês devem estar me perguntando, o que tem a ver com arte isso? Tem tudo a ver. Tudo a ver, mais do que vocês imaginam. Próximo. O que é excesso de estímulo? O estímulo é uma ação que desperta a realização de algo. O excesso de estímulo é uma situação em que uma pessoa é sujeita a mais sensações de ruídos do que consegue suportar. Ou seja, o nosso cérebro tem um limite para aguentar estímulos, tá? Eu estudei um ano de psicologia, isso é muito sério. Hoje a gente vê aí pessoas com quadros de síndromes de pânico, depressão e todo tipo de transtorno e patologias aí na sociedade. Por que será? Hoje vocês vão ter uma pequena resposta disso. Nesse tipo de sobrecarga, surgem emoções negativas como ansiedade, medo, raiva, etc. Quanto mais estímulos recebemos, mais desenvolvemos nossa capacidade de imaginação, por meio de novas conexões que vão surgindo, que chama-se processo de sinapse. Então, o estímulo não é uma coisa ruim, mas depende do tipo de estímulo. O nosso cérebro ele tem 3 fases, consciente e inconsciente, que é a equivalente, paradoxal e a ultraparadoxal. Na equivalente, o cérebro responde de forma idêntica a estímulos fortes ou fracos. Na paradoxal, o cérebro ele responde mais intensamente a estímulos fortes. E na fase ultraparadoxal, os padrões de respostas eles são condicionados e invertem-se, de positivo para negativo e vice-versa. E eu já vou deixar um alerta para vocês. Muito cuidado, porque isso chama-se estado hipnótico. Estejam alerta, pode ser muito arriscado. Isso pode levar a uma doença, uma patologia ou até mesmo a loucura ou a morte. Próximo. Imagens representando as nossas redes neurais. O cérebro humano ele atua através dos neurotransmissores, que são os processos de sinapse. Aquelas luzinhas ali, simulando, né, o nosso sistema neural aqui, do nosso cérebro. Então, enquanto eu estou falando, vocês estão recebendo estímulos. Se eu estou dançando, ouvindo uma música, estímulos, ok? Uma coisa muito importante, e eu vou deixar uma dica para vocês. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando de pensamento. Isso aqui é um óleo de unção, óleo bíblico, que eu uso ele para proteger a minha vida psíquica. Os judeus, o povo judeu, quando vai uma visita na casa, eles ungem a cabeça da pessoa. Isso aqui ajuda muito a proteger a nossa vida psíquica. Aqui é a coroa da cabeça. O coração, as emoções e aqui. Tá? Por causa do processo de sinapse, o inimigo ele afasta os pensamentos ruins. Tá? Ali do lado de cá, uma imagem de uma bolsa encolhida falando sobre as patologias. Que tudo isso é estudado na psiquiatria, na psicologia, né? E existem todos os tipos de transtornos que se desenvolvem por causa dessas patologias. Tem 2 imagens aqui, uma de uma montanha russa e uma imagem de um campo mais tranquilo. Isso são estímulos. A montanha russa ela representa quando nós estamos confusos e muito agitados. E aqui um estímulo mais equilibrado, onde nós podemos tomar decisões mais assertivas. Um conselho: procurem ir sempre pelo caminho do jardim, que é mais seguro. Tá? Aqui falando de emoções, a próxima. Eu tenho um coração de verdade ali batendo, olha que bonito. É o nosso coração. Quando esse órgão para, a vida termina. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbio 4:23. O homem come do bom tesouro do seu coração, tira o bem.
E o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. A expressão dos sentimentos através da arte é um caminho de autoconhecimento e cura. Então é do coração que procedem as fontes da vida. Ele é bombeado, tanto quando a gente faz uma oração, quanto a gente recebe de Deus a cura, né? Então é muito importante. Próximo. Isso aqui é uma imagem que eu achei muito interessante. É um estudo de psicohematopatologia, estudo de imagem de um exame de sangue falando sobre as emoções, sobre as vibrações. Então, quando a imagem do lado de lá mostra os glóbulos vermelhos e brancos todos grudados, isso significa que ele deixa de ter oxigenação e deixa de cumprir a função. Aí quando a pessoa adoece, ou ela fica com uma indisposição cansada, né? A mente desordenada. E quando há a oxigenação e o equilíbrio, os glóbulos se soltam e cumprem a função de oxigenação do sangue. Então, olha que interessante a ciência, como ela estuda toda essa questão do estímulo, e a arte também tem tudo a ver com isso aqui. Então, as virtudes seriam trabalhar corretamente, agir para o bem comum, cuidar da humanidade, viver para servir o próximo, conscientização dos problemas, interessar-se pela sociedade, amar o bem-estar humano e apreciar a estética, para ter boa saúde. Próximo. A rejeição à saúde seria a aversão às virtudes de bondade e caridade, à humanidade e paciência, esforço e realização, ajuda e benevolência, amor ao próximo, sinceridade e fidelidade, ingenuidade e dedicação. Isso são virtudes. Então, a rejeição a essas práticas promove um estado vulnerável. Aqui eu tenho um livro sobre sociopatologia. Esse livro fala sobre arte, estética, e ele explica um pouco desse tema que eu estou abordando hoje. Depois, se tiver interesse, é do professor Roberto Kepler, um psicanalista, trabalhou no Hospital das Clínicas, ele tem uma experiência fantástica nessa área e ele fala muito da arte. Esse tema sobre estímulos aqui que eu estou falando, eu pesquisei nos conteúdos dele. Próximo.
está muito mais doente que um século atrás. Então aqui ele estava falando sobre dissonância e ressonância. A dissonância o que é? A ausência de harmonia, aquilo que não se combina, reunião de sons desagradáveis e anti-arte. E a ressonância é o estado de um sistema que vibra em frequência própria, resultado de estímulos que possuem a mesma frequência de vibração. Graças à presença estética, a comunicação se torna original, deixando em nossos sentidos uma ressonância prolongada ou uma intriga desafiável à interpretação. Próximo. Ok. Além da vibração e a ciência do som invisível, que é a simática, está aí a prova da ressonância. Não sei se alguém conhece isso, já viu? Já? Ok, legal. Quem não conhecia, então vai pesquisar, que é muito legal isso aqui. Próximo. Amostra de água antes da oração e amostra de água depois da oração. Olha isso aí. Isso é prova, isso é ciência, de que as vibrações, elas constituem uma geometria perfeita no universo. O nosso universo é todo geométrico. Deus, quando criou, ele criou cristais perfeitos. Então, a imagem de lá é dissonância. E aqui é ressonância. Então, lembre-se sempre dessa imagem quando vocês estiverem irritados, ou brigando com alguém, alguma coisa. Esses estímulos vai deixar daquele jeito lá, da dissonância, tá? Se não querem adoecer, morrer antes do tempo, vai por aí afora. Próximo. Aqui, então, as imagens de ressonância, né? Os cristais, mandalas, flores, tudo muito, parece uma toalha de renda, uma arte. Belíssimo, né? Isso está em toda a natureza, tá? Nosso corpo é constituído de 70% de água, então essas moléculas se formam. Próximo. Criatividade é o nosso último bloco da palestra. Já estou terminando. É por meio da criatividade que podemos enxergar o mundo de formas inovadoras. Isso serve para tudo, até dentro das empresas de publicidade, multinacionais. A criatividade, ela serve até para inovar soluções. A energia criativa das artes. Qual é o objetivo da arte? De ser um artista. A arte representa a alma da sociedade ou a essência humana, o ser. Ela liga o ser humano à realidade da criação, nosso Criador. O artista mostra a verdadeira visão, que é a visão metafísica. Tem o poder de curar patologias psíquicas e sociais, refina a percepção e a sensibilidade, faz a consciência de sua realidade aflorar. A arte deveria ser uma aventura de beleza. A inversão dos valores no mundo das artes chama-se patologia. E a essência do ser é a bondade. Reestruturação da psique, doutora Anísio da Silveira. Essa foi uma das médicas mais importantes aqui no Brasil e a nível internacional. Inclusive, ela trocou cartas com o Jung, que foi um importante psicólogo, psicanalista. E foi feito até um filme dela, Coração da Loucura, que a Glória Pires, a atriz Glória Pires, ela ensinou. A criatividade reúne em si várias funções psicológicas importantes para a reestruturação da psique. O que cura fundamentalmente é o estímulo à criatividade, ela é indestrutível. A criatividade está em toda parte. Próximo. 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 É o do filme. Isso. Agora a gente vai ver um trechinho do filme Coração da Loucura. Ela representando a Anísio da Silveira. Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber. Sai, capeta! Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos, Éder, professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é o dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu iluminador de gelo. Essas imagens, leitores, são imagens do consciente. Mantenha essa porta fechada.
passar para o próximo, tá bom? É impactante esse filme, ele é muito forte, mas eu achei importante trazer a consciência da realidade. Próximo. Depois, quem quiser conhecer um pouco mais o filme, chama-se O Coração da Loucura, já está na internet. Aqui, já estou quase finalizando. É um quadro do surrealismo do Salvador Dalí, que foi pintado no ano de 1931, chama-se A Persistência da Memória. Esse quadro foi pintado há 92 anos atrás. Ele é muito atual, né? Parece uma arte contemporânea. Isso significa que, assim como a arte, a pintura também é um ato profético. Né? A gente está vendo o momento que a gente está vivendo e esse quadro ele representa muito. Do relógio, do tempo, da memória, né? As coisas se desfacelando, né? Como é que a gente vai se conectar com isso? Então, é bem interessante. Próximo. Como se forma a psique humana? Muitos sabem que é na infância que se desenvolve a psique humana. Isso porque ela sofre influência da família, na formação da personalidade e também na estruturação da mente. Qual a parte mais profunda da psique? Sem que o indivíduo saiba, o inconsciente influencia a sua vida através das emoções, dos comportamentos e das atitudes. O inconsciente coletivo é o nível mais profundo da psique, onde se encontram as experiências humanas e pré-humanas. E isso pode incluir o estado hipnótico, que é uma espécie de uma sonolência. Próximo. Qual é o objetivo da criatividade? A expressão criatividade tem sua origem no latim, mais precisamente no termo creare, que significa formar, produzir. Então, podemos imaginar que a criatividade está relacionada mais com realização. Nós, artistas, sabemos o que é isso. Nós ficamos muito felizes quando subimos no palco e expressamos a nossa arte. Então, podemos imaginar que a criatividade está relacionada com realização. Desenvolver algo novo com proposta de valor, estudar e desvendar padrões inexplorados, estabelecer novas conexões e solucionar problemas. A arte é um sólido instrumento na formação e educação do indivíduo em sua plenitude e na sua psique. A imaginação é a capacidade de resolver situações criando possibilidades de lidar com o desconhecido e buscar soluções. Estimula a característica que pode ser capaz de transformar uma criança em um adulto inovador e criativo. Sabe aquelas pessoas mais independentes que sempre estão à frente do seu tempo? Olha a importância da arte. Olha a importância da criança ser educada com a arte, estimular a expressão dela. Porque tem pessoas que têm muitos bloqueios de falar. Tem pessoas que têm medo de vir aqui, por exemplo, se expressar. E isso é fruto de um trauma, talvez, que essa pessoa tem. Então, a arte, hoje em dia, o pessoal usa muito a arte-terapia, né? Não precisa ser necessariamente arte-terapia. Basta você fazer alguma coisa com arte, você já vai estar passando por esse processo de cura, porque ela é energia de criação. Próximo. Etapas do processo criativo. Nós temos 3 etapas: o estímulo, a inspiração e o método. Quanto mais estímulos recebemos, mais desenvolvemos nossa capacidade de imaginação. Na inspiração, é a peça-chave no processo de aprendizado e amadurecimento das decisões a serem tomadas. E no método, caminho que permite chegar a um fim através do qual é possível alcançar o objetivo. Ou seja, não adianta você ter criatividade, estímulo e inspiração. Sem método, disciplina e ordem, não se chega a lugar nenhum, ok? O que fazer para estimular a criatividade? Seja curioso. A curiosidade é a alma da criatividade. Potencialize sua autoconfiança. Ser criativo é estar aberto a ouvir críticas construtivas. Utilize técnicas para estimular a criatividade. Existem vários métodos, né? Através da escrita, enfim. Use um diário, crie um diário criativo. Registre seus planos, o andamento deles. Esta é uma forma muito eficaz de organização. Dançar para desenvolver a criatividade. Quando o corpo flui com a música, faz o cérebro trabalhar livremente. Dançar nos conecta com o nosso interior. O cérebro libera dopamina e serotonina, substâncias que permitem que sua mente se liberte do estresse e gere felicidade. Dançar desacelera o envelhecimento do cérebro. Próximo. Como renovar as energias criativas? Relaxar a mente ou dolce far niente. Não, o doce não fazer nada. Faz parte do ócio criativo. Existem agências de publicidade, inclusive, que adotam essas práticas, né? O corpo se beneficia do movimento, mas a mente se beneficia da quietude. Inclusive no processo de recuperação. Próximo. Valorize os talentos que Deus te deu. Seja como uma criança. Próximo.
quem